A produção externalizada, e o sapato tem uma característica específica que é o uso intensivo de força de trabalho, né? A produção de tênis, altamente tecnologizante, que precisa de muito dinheiro para corte, para design e tudo, mas para costura ainda para costura, e para o que a gente conhece fala pesponto, ainda é um uso intensivo de força de trabalho. Então, as fábricas de calçado especificamente, elas externalizam parte da produção. Ao externalizar, contrata empresas de logística, outras fábricas. Bom, ao externalizar, essas fábricas, essas grandes fábricas, elas subcontratam o que a gente conhece como banca, ateliês, trabalho a domicílio. E é isso que é o elemento central que eu vou buscar na minha tese. Buscar entender como é que se dá a informalidade nesse desenvolvimento do capitalismo, nesse desenvolvimento industrial de Nova Serrana. Essa informalidade que os teóricos do desenvolvimento regional falam que é um problema. Então, a informalidade do desenvolvimento industrial de Nova Serrana e dos arranjos produtivos locais seriam um problema para o desenvolvimento efetivo das regiões. Bom, eu falo o contrário. A informalidade ela é necessária para que haja maior competitividade. Ela é necessária. E como é que se dá essa informalidade nesse polo? Bom, exploração. Primeiro, trabalho feminino. O trabalho feminino, como todo mundo sabe, é um trabalho que é super explorado, né? Nessas bancas, geralmente familiares, as mulheres são boa parte da força de trabalho e além do trabalho de produção, elas realizam trabalho doméstico. Com um volume grande de trabalho, que lá é no final do ano, até novembro, dezembro, para atender a demanda do Natal, as mulheres costumam acordar 4 da manhã, 5 da manhã e trabalham até 8, 9 da noite. Sendo que elas trabalham no calçado e na lida de casa, né? Bom, para além do trabalho doméstico feminino, tem o trabalho senil, né? O trabalho senil, ele é caracterizado pelo uso de força de trabalho de aposentados. A produção é menor, mas seria para quem gosta de pensar em renda, seria uma renda a mais para os aposentados. Para além do trabalho feminino e trabalho senil, a gente também encontra trabalho infantil, né? Uma das minhas visitas à Nova Serrana, eu para acessar algumas casas, eu tive que ir para as escolas. Foi em 2010. E não sei se vocês se lembram, ano passado teve uma greve estadual, mas em 2010 também teve outra greve estadual. Bom, na época eu fui para tentar conversar com os professores para ter acesso aos alunos, para aplicar um questionário e perguntando qual seria o melhor dia, se sábado era um bom dia, qual seria o melhor dia para acessar os alunos. Bom, eu não conseguiria fazer pesquisa aos sábados. Por quê? Porque os alunos eram até 14 anos, tá, gente? De 7 a 14 anos. Foi na escola estadual de 7 a 14 anos. Os alunos tinham dificuldade de ir para a escola aos sábados. Por quê? Porque eles trabalhavam. Não. Esse é o discurso.
eles não trabalham, eles ajudam em casa. Fazer o quê? Né? Então, esse é um elemento fundamental para a gente entender esse desenvolvimento precário, né, que utiliza de força de trabalho infantil para conseguir dar resposta ao mercado. Bom, para além do trabalho servil, para além do trabalho feminino, para além do trabalho infantil, a gente também tem o trabalho migrante. O que é o trabalho migrante? Bom, a rede de vizinhos, né? Minas Gerais, a migração em Minas Gerais, historicamente, ela se dá desde a década de 30, 40, 50, São Paulo e Rio, né? A década de 60, 70 e 80, ela tem um fluxo nacional, né? Mas ele também tem um fluxo internacional, que é Estados Unidos e Europa, mas basicamente Nordeste dos Estados Unidos. Bom, esses dois fluxos, nacional e internacional, acontecem basicamente a partir do repositório de força de trabalho, que é todo o leste de Minas, região de Governador Valadares e região do Jequitinhonha. Essa região que fornece historicamente força de trabalho para o sudeste brasileiro, né? Belo Horizonte, mas basicamente Rio e São Paulo, e para os Estados Unidos na década de 60, 70 e 80, no final da década de 80 e basicamente no começo da década de 90, passa a fornecer força de trabalho também para a Nova Serrana, né? A cidade que mais fornece força de trabalho para a Nova Serrana, uma cidadezinha na fronteira de Três Vales, cidadezinha chamada Malacaxeta. Na verdade eu fui criado em Malacaxeta, não tem parede da Nova Serrana não, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de Nova Serrana, no começo da década de 90, que aí, quando eu fui entrar para o doutorado, eu retomei essas lembranças afetivas e fui me debruçar sobre essa pesquisa. Bom, já tem 10 minutos ou faltam 10? Já tem 20? 28 minutos. Já tem 20? 18 minutos até agora. Eu já estou quase encerrado. Tem mais 12. Bom, então, são essas dimensões da informalidade que o trabalho a domicílio consegue absorver na cidade de Nova Serrana. Pensem que da força de trabalho de Nova Serrana, a população economicamente ativa em Nova Serrana está em torno de 55 mil pessoas. Bom, dessas, 27 mil estão diretamente ligadas, né? Formalmente ligadas ao trabalho fabril de transformação de calçado. E outra parte, que o mapa ainda é nebuloso, está também diretamente ligada. Se estima, né, o professor Marco Croco, o professor Wilson Suziga, lá da Unicamp, eles falam que em torno de 70% da população da cidade se envolve diretamente com o trabalho do calçado. Bom, boa parte, uma parte significativa, que não é só da população economicamente ativa, né, que a gente tem aposentado, tem trabalho infantil, se envolve nessa produção de calçado. Bom, para ir concluindo, para pensar esse desenvolvimento, né, as teses que apresentam uma saída para que haja esse desenvolvimento industrial em Nova Serrana falam que é preciso diminuir essa informalidade.
minha tese é diferente. A informalidade, ela é necessária para que haja competitividade, né, da produção industrial. Uma coisa que é interessante da cidade, em Nova Serrana tem uma coisa que chama pirataria. A gente vai lá no Oiapoque, na 25 de março, no Saara, e encontra calçado falsificado, né? Falsificações que boa parte dessas falsificações tem origem em Nova Serrana, né? O trabalho e quem produz, quem faz essa produção falsificada são os trabalhadores informais, são as bancas informais, que não é possível ter registro, não é possível, é muito obscuro. E a nossa pesquisa vai exatamente nisso, né? De dar uma resposta a o que é nebuloso nesse desenvolvimento necessário, né, para a região, né, que busca na informalidade a saída para que consiga absorver essa força de trabalho precária, essa força de trabalho que é utilizada de modo combinado com a formalidade, além de toda a precariedade formal, combina precariedades pretéritas do trabalho a domicílio, do trabalho infantil, que a gente pensa que na produção industrial brasileira não existe, mas que os órgãos oficiais não conseguem acessar exatamente por conta dessa ilegalidade. Bom, eu fico por aqui. Penso que essa minha tese, ainda eu preciso de auxílio. Na verdade, eu vim dialogar, né? É a primeira vez que eu a apresento publicamente, né? Pensando essa perspectiva do desenvolvimento desigual e combinado. É a primeira vez que eu me exponho, que na verdade eu gostaria de vocês um diálogo fraternal, mais duro, né, rigoroso, para conseguir melhorar e avançar nessa minha escrita. É isso, obrigado, gente.